Fala aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar sobre a perspectiva. Não é um dos assuntos mais divertidos a serem estudados, mas com certeza vale muito a pena você tirar um tempo e analisar esse assunto se você quiser chegar num próximo nível na hora de executar os seus trabalhos. A perspectiva nos ajuda a fazer projeções de cenários, objetos, pessoas. Na verdade, tudo que nós podemos ver e tocar está diretamente ligado à perspectiva. A perspectiva, ela consiste em nós representarmos as dimensões, do nosso mundo, altura, largura, comprimento, bem como profundidade, e nós fazemos essas projeções de uma maneira muito mais apropriada, assim como está nessa referência aí, Mas para que nós possamos começar esse assunto, a gente precisa dar um passo mais simples, antes de nós considerarmos projeções mais elaboradas como essa. Eu deixei já preparado aqui uma imagem para que nós possamos considerar esse assunto de um ponto de vista bem simples. Vamos iniciar essa consideração com um simples retângulo. Nós podemos fazer a projeção de vários objetos utilizando esse retângulo. Nós podemos fazer aqui uma garrafa, um copo, um carro, um avião. As possibilidades são inúmeras, Muito depende do seu nível de abstração e de compreensão com a perspectiva. Mas vamos de uma forma bem fácil, tá bom? Depois da gente estabelecer o que seria ali a largura e a altura do nosso objeto, nós vamos precisar de uma segunda linha, que é essa linha azul aí, e essa é a nossa linha do horizonte. O que acontece? Se nós acharmos o centro desse retângulo que nós fizemos e ligarmos, dos cantinhos do retângulo para esse centro aí, que está marcado em vermelho, se nós ligarmos algumas linhas para esse centro, então nós vamos ter essa projeção aí, beleza? Próximo passo é nós visualizarmos o que seria a parte de trás, a profundidade desse retângulo. Então, para representar isso, nós vamos utilizar essas linhas pretas. Perfeito. Feito isso, qual seria então o nosso próximo passo, Visto que eu fiz essa projeção com base em uma foto que eu tirei, então eu vou daqui a pouco mostrar essa foto, mas eu queria primeiro mostrar a parte interna dessa construção para que você possa conseguir ter uma visão mais ampla da importância da perspectiva. Porque nós não só conseguimos visualizar os objetos como de fato nos aparecem, no dia a dia, onde nós geralmente só vemos uma das faces ou duas, obviamente se o objeto não for transparente, mas a perspectiva, a projeção dela no papel nos ajuda a visualizar até mesmo as coisas que não nos aparecem, normalmente quando o objeto não é transparente. Então eu coloquei aqui uma projeção do que seria a base, Coloquei ali uma elipse no chão e uma outra aqui em cima, que seria o topo. E coloquei também o que seria o meio, o centro ali desse objeto, beleza? Com esses pontos aí em mente, agora observa só a projeção, essas projeções baseadas na foto que eu tirei. Então, como você pode ver, o objeto ele está direcionado de frente, para o nosso campo de visão. Nós não conseguimos ver aqui nem ele por cima, nem por baixo. E nesse caso, como ele é cilíndrico, Dependente de qual fosse o ângulo que nós tivéssemos, que é para a esquerda ou para a direita, basicamente nós íamos ter o mesmo ponto de vista. O que iria mudar seria o quanto nós iríamos ver esses rótulos, Caso nós colocássemos a câmera, o nosso ponto de vista, mais para a direita ou para a esquerda. Pois bem, então, tendo esse ponto aqui em mente, o que aconteceria então se eu modificasse um pouco o meu campo de visão? Veja, nesse caso nós estamos vendo o objeto bem de frente, Mas e se eu pegasse a câmera e colocasse um pouquinho acima? Eu também coloquei aqui uma próxima projeção para a gente visualizar isso aí. Então é o mesmo objeto, certo? Só que agora nós estamos vendo ele por cima. E aqui nós vamos ver a importância de aplicarmos novamente a perspectiva. Para isso eu vou ampliar um pouco aqui, deixar na verdade um pouco menor, a imagem, para que a gente possa ver essa questão da perspectiva de um outro ponto de vista. Então veja só,
a linha azul que antes estava alinhada, né, quase que no meio daquele retângulo, agora ela está bem acima disso. Se eu pegar essas linhas aqui, nessa projeção, vou diminuir um pouco mais para que você possa ver inteiro aí, ó. Aqui nós temos o que nós costumeiramente chamamos, né, de pontos de fuga. Para ficar mais fácil aí, vou colocar aqui PF1 e aqui o PF2, certo? Então esses aqui são os meus pontos de fuga. Perceba que as linhas elas estão convergindo para um mesmo ponto, né? No caso, o ponto de fuga 1 do lado esquerdo, o ponto de fuga 2 do lado direito. Agora, olhando um pouco mais de perto, a gente consegue perceber como nós temos aqui um retângulo, né? E esse retângulo, que anteriormente nós estávamos vendo ele bem de frente, agora nós vemos a forma tridimensional dele. Nesse caso, deixa de ser um retângulo, né? E passa assim a ser um paralelepípedo, né? Então, nós temos aqui as três dimensões aplicadas, né? E o uso da perspectiva nos dá essa sensação de profundidade. Nós conseguimos visualizar as linhas, né, nas laterais do objeto para onde elas estão convergindo. E olha só que legal o uso desse método, né? Se nós ligarmos diagonais nos cantinhos, na parte superior, nós conseguimos achar o centro. Perceba como o centro desse X, ele convergiu exatamente no ponto exato, né? Onde está o centro dessa tampa. Então essas projeções elas nos ajudam a fazer os objetos como de fato são, como eles realmente são no mundo real. Compreender a perspectiva nos ajuda a ter uma visão muito mais ampla de como projetar os nossos trabalhos. E a gente pode mentalmente, sem nenhuma referência, conseguir decidir se o objeto será visto por cima, de baixo, mais para o lado esquerdo, mais para o lado direito e assim por diante. A criatividade, né, é que vai ser o seu limite, né? Mas obviamente que para que você possa dar asas para essa criatividade, você precisa ter essa compreensão mais básica da perspectiva. Então, visto que a gente esboçou aqui brevemente o assunto, agora nós vamos fazer uma aplicação com papel e caneta, né? Eu, no meu caso, gosto de utilizar a caneta, mas eu aconselho você a utilizar um lápis e uma borracha mesmo, porque se porventura acontecer de você errar uma linha, vai ficar muito mais fácil de você corrigir, beleza? Então eu vou pausar aqui um pouquinho, trocar a câmera e aí já a gente volta para poder continuar esse estudo. Então, voltando aqui, eu tô aqui com a minha prancheta, né? Vou utilizar esse modelinho aqui de caneta e, como eu disse, o ideal é que você faça com lápis, tá? Mas tem um outro motivo também pelo qual eu estou utilizando a caneta, que é o seguinte. Veja, se eu consigo fazer essas projeções utilizando uma caneta, onde não é possível apagar, quanto mais então você utilizando um lápis e uma borracha, né? O processo ele se torna muito mais fácil. Essa questão de uso de caneta ou lápis é com certeza uma questão muito pessoal, não há uma regra quanto a isso, mas obviamente que a caneta ela é um risco a mais, né? Visto que a gente não pode apagar as linhas que foram feitas, né? Pois bem, então eu vou utilizar esse azul aqui mais fraquinho, né? E a linha eu sei que vai ficar um pouco apagada e é proposital mesmo, afinal de contas, eu irei fazer outras linhas com uma cor mais forte, então eu quero deixar em maior evidência a forma final e não as projeções, tá bom? Então vamos lá. Eu vou estabelecer aqui o que eu havia explicado anteriormente, que seriam os meus pontos de fuga, né? Então, bem aqui nessas pequena encruzilhada, eu vou considerar sendo os meus pontos de fuga. Aqui o ponto de fuga 1 e aqui o ponto de fuga 2. E essa daqui é a nossa linha do horizonte. Então eu vou botar aqui LH para poder ser mais prático, né? Pois bem, então o que acontece? Uma das
dicas, né, que eu dou para você quando você for estabelecer a altura do seu objeto, tome o cuidado para não exagerar, não deixe a linha muito grande em relação à distância aqui, ó, dos pontos, né? Porque pode dar uma impressão de que o objeto vai estar distorcido. Então, eu vou fazer aqui um exemplo, acho que vai ficar mais fácil de você compreender isso aí. Eu vou estar utilizando um esquadro, e vale lembrar que a minha prancheta aqui, ela tem uma pequena base de acrílico aqui em cima, onde eu posso apoiar esse lado aqui do esquadro. Isso facilita que eu faça as linhas na vertical, né? Obviamente que você pode utilizar o mesmo método, mesmo que sua prancheta não tenha uma base assim, mas você pode utilizar simplesmente alinhando esse lado do esquadro com a borda da sua folha, tá bom? Mas para facilitar, para ficar mais rápido, eu vou utilizar assim. Então eu vou fazer a primeira projeção abaixo da linha do horizonte. Então veja, né? Essa altura que eu estabeleci aqui, a base e o topo, essa altura, ela está uma altura bem apropriada, né? Bem adequada em relação às distâncias que eu tenho aqui dos pontos de fuga. Se eu colocar uma altura muito longa, levando em consideração essa distância que eu tenho aqui, eu vou fazer uma projeção que não vai ficar muito boa, né? Vai dar aquela impressão, sabe quando você olha pelo olho mágico, né? E distorce a realidade, a imagem começa a ficar torta, ou o que aquelas câmeras GoPro fazem, né? É basicamente isso, né? Uma distorção na realidade, tá bom? Beleza, então a regra é simples, ó. Vou pegar a minha base aqui, veja que eu estou apoiando a ponta da caneta lá na base, e eu só estou me preocupando em alinhar a régua com o ponto de fuga 2 aqui, ó. A regra é fácil de você compreender. Vou fazer com a linha mais leve, depois eu vou destacar os pontos principais. Então eu vou pegar aqui embaixo, levar para o ponto de fuga 2. Pego em cima e levo para o ponto de fuga 2. Todas as linhas que não estiverem na vertical, a gente obrigatoriamente tem que levar elas para o ponto de fuga 2. Uma dica muito valiosa, por favor, nem um pouquinho acima, nem um pouquinho abaixo, ou um pouco para a esquerda ou um pouco para a direita. Sempre na encruzilhada. Aonde você estabeleceu o ponto de fuga, é lá que você deve levar suas linhas, tá? Agora, do outro lado, lado esquerdo, ó. Apoiei novamente ali a minha régua, né? Para que eu possa me concentrar mais aqui, ó, em trazer para esse ponto aqui. Então, isso é um processo que facilita, né? Quando você não apoia a régua em um dos lados, com o uso da caneta, né? Você fica, às vezes, inicialmente, né? Quando você não tem muita habilidade, você fica meio ali que em desequilíbrio, né? Bota aqui, mas saiu lá. Aí coloca aqui e sai aqui. Então, para evitar isso, de colocar um lado e sair do outro, você apoia a ponta da caneta, encosta a régua e aí, ó, o processo se torna mais fácil. Então, veja que as minhas linhas estão convergindo aqui para os pontos de fuga, né? Eu sei que a linha está bem clarinha, tem que ser assim mesmo. E é interessante que mesmo com um lápis, onde você possa apagar, você possa fazer as linhas mais leves, para não ficar confuso no final da projeção, tá bom? Então, eu já tenho aqui ali o meu campo, né, de profundidade. Agora eu preciso colocar as outras duas dimensões, né? A primeira eu já tenho aqui, que no caso a altura. Aí eu vou estabelecer essa daqui como sendo a largura, ó. Vou utilizar aqui a cor mais forte, né, para destacar bem. E eu vou dizer que esse lado aqui é o meu comprimento, né, do objeto, a parte mais longa dele, ó. Certo? Então eu tenho aqui a minha largura e aqui eu tenho o comprimento. Base e o topo, né? A base e o topo, a altura, certo? Então eu vou só reforçar um pouquinho aqui as linhas para ficar em maior evidência essa forma inicial. Então, feito isso aqui, eu vou pegar agora esses cantinhos aqui e levar também para o ponto de fuga. Esse daqui, obviamente, eu não preciso levar para o ponto de fuga 2, já tem uma linha indo para lá. Então, eu preciso pegar esse cantinho aqui e levar para o ponto de fuga 1.
O mesmo princípio se aplica para esse, né? Eu não preciso levar para cá, afinal de contas já tem uma linha indo para lá. Mas eu não tenho nenhuma linha indo para o ponto de fuga 2, então é isso que vai acontecer. E nesse caso aqui, ao invés de eu riscar a linha até chegar no ponto de fuga 2, eu vou restringir um pouco mais a área aqui, até para ser um pouquinho mais rápido, né? Fazer uma projeção um pouquinho mais rápida. Passou um pouquinho aqui, tudo bem, é só um exercício, não há problema nenhum nisso aí. Pois bem, então a gente conseguiu formar aqui um paralelepípedo, né? Nós temos, ele está deitado, né? A gente ignorando aqui as linhas nas laterais, fica ainda mais fácil para poder perceber isso, né? Então o que acontece? Se você faz a altura do seu objeto abaixo da linha do horizonte, então como a gente vê aqui, ó, a gente consegue visualizar a parte de cima do objeto. Tá, e se eu pegar essa altura e projetar ela acima da linha do horizonte? Então é isso que a gente vai descobrir aqui. Ao mesmo tempo a gente vai descobrir uma outra coisa curiosa. Se ao invés de eu fazer a projeção no centro, né, em relação aqui aos dois pontos de fuga, e se eu pegasse essa altura inicial, colocasse ela mais para cá ou mais para cá? O que aconteceria? Vamos fazer isso aí também. Beleza, então vamos lá. Eu vou colocar agora a minha altura, né, inicial. Eu vou deslocar ela um pouco para o lado direito, tá bom? Então eu vou colocar aqui. Eu não vou medir, vai no olhômetro mesmo aqui, tá bom? Mas se você quiser medir, né, para pegar uma medida exata, fique à vontade. Aqui eu vou até deixar uma outra dica, porque essa orientação também é valiosa para situações posteriores, né? Onde a gente vai fazer o trabalho um pouquinho mais artístico, né? Não tão técnico assim, digamos assim, né? Então, o que acontece? Ó, eu estou colocando o meu polegar bem no cantinho, no topo aqui embaixo, né? E a ponta da minha caneta ali em cima. Então, você pode utilizar esse método aqui, ó, para verificar as medidas, né? Como dá para ver, ó, eu teria que subir um pouquinho mais aqui o topo para poder ter a mesma altura aqui. Obviamente que esse método ele não vai lhe dar exatidão em milímetros, né? Mas vai ficar bem aproximado, tá bom? Certo, então vamos lá. Vou pegar no ponto de fuga e fazer a projeção aqui do meu objeto, né? Vou utilizar aqui a linha mais fraquinha. Ponto de fuga 1 e ponto de fuga 2. A mesma coisa em cima, né? Peguei a base e agora eu pego o topo. E aí o que acontece? Eu vou pegar agora essas dimensões aqui, ó, a largura e o comprimento, e colocá-los aqui. Pessoal, tem uma pequena nota para falar aqui a respeito do uso desse método que nós estamos fazendo, né? Dá para fazer projeções com medidas exatas em perspectiva? Com certeza. Mas não é o foco aqui falar muito, né? Ficar com medidas muito exatas. O nosso trabalho não vai ser tão técnico assim, é mais focado na parte artística. Mas eu vou deixar um link de um excelente vídeo que eu encontrei, de um ótimo professor, onde ele vai falar sobre como fazer essas projeções com medidas exatas, né, em perspectiva. Vale muito a pena se dar uma olhada nas orientações dele, caso você esteja procurando uma informação bem mais técnica nesse respeito. Vou deixar o link aí na descrição. Então o que acontece, ó? Visto que eu projetei o meu objeto um pouco mais aqui para o lado direito, então essa distância que existe dessa linha até chegarmos a essa linha aqui de trás, essa distância aqui, ó, ela não pode ser a mesma, né? E eu vou explicar isso de uma maneira bem simples, né? Observa só o tamanho aqui da caneta. O que acontece? Ela estando nessa posição, né, aqui bem retinha, né, bem de frente para o nosso campo de visão, ela tem uma distância. Mas olha só o que acontece quando eu começo a rotacionar ela, ó. A distância que existe entre o dedo do lado esquerdo e do lado direito se torna menor, né?
Então, essa compreensão é exatamente o que nós estamos aplicando aqui, ó. Visto que nós rotacionamos, né, um pouco mais esse objeto, então antes nós estávamos vendo ele assim, e como nós rotacionamos um pouquinho mais, então nós passamos agora a ver ele desse modo aqui, ó, né? A distância entre a parte da frente e a parte de trás, ela reduziu. Mas não é que literalmente, né, ocorreu uma redução do tamanho do objeto. Isso é uma distorção na ótica, né? A perspectiva, na verdade, os nossos olhos, eles nos dão essa noção de distância aproximando ou diminuindo, né? Aproximando não, aumentando ou diminuindo um determinado objeto, né? Então, essa compreensão básica a respeito das distâncias é o que nós estamos fazendo aqui nessa aplicação, ó, tá bom? E novamente, peguei os cantinhos aqui, levei esse cantinho para o ponto de fuga 1, esse cantinho aqui para o ponto de fuga 2. E olha só, né? Agora eu estou vendo a projeção do mesmo paralelepípedo, só que dessa vez não de cima, né? A projeção, ó, dessa vez está por baixo, né? Então eu vou fechar aqui. Pois bem, ó, então olha só, né? Temos aqui duas projeções, duas visões diferentes, né, de um mesmo objeto. Nesse primeiro caso, nós estamos vendo ele mais por cima, né, a parte de cima. No segundo caso, como a minha altura, né, minha base aqui, ó, foi projetada acima da linha do horizonte, então veja que ao invés de eu estar olhando a parte de cima do objeto, agora eu estou vendo a parte de baixo dele. Quanto mais você fizer esse exercício repetidamente, mais você vai se familiarizar com isso. E essas projeções, elas vão se tornar automáticas. É como, por exemplo, uma ilustração que eu sempre gosto de utilizar com os alunos, né? E é muito fácil de compreender isso. É quando nós estamos aprendendo a escrever e ler, né? Então, inicialmente, as letras, a forma delas e os sons pode ser um desafio. Uma criança, por exemplo, ela precisa repetidamente fazer esses exercícios, né? Mas com o tempo, ela consegue projetar na mente dela o som e a combinação desses sons com outras letras. Então, de modo similar, é o que acontece com o uso da perspectiva no desenho. Inicialmente é complicado mesmo, mas quanto mais você praticar isso aqui, mais você vai se familiarizar e mais fácil vai ser essas projeções. Agora, para não ficar uma coisa muito vazia, eu vou fazer um pouquinho de luz e sombra aqui. Então, dito de uma maneira bem simples, a projeção da luz e sombra funciona da seguinte maneira. O lado em que está a luz, né, é o lado que vai ficar claro. O lado oposto à luz é o lado que fica escuro. Então aqui eu vou utilizar um pouco de Ashura para fazer essas projeções aí, ó. Ashura é uma técnica muito útil na hora de nós fazermos luz e sombra e é uma técnica muito antiga. Vale a pena você fazer um esforço, né, para aprender essa técnica, pois isso aprimora o nosso motor fino, nos dá mais confiança na hora de fazer as linhas, né? E veja só, né? Aqui eu já consegui uma área mais escura. E ao passo que essa região aqui, ela tá ficando mais clara. Então eu tô imaginando que a luz, ela como se estivesse nessa região aqui, né? Então esse lado aqui, essa face, essa parte dessa face se torna mais clara e aqui mais escura. Dava para melhorar com certeza a luz e sombra aqui, fazer uma coisa bem mais caprichada, mas para não se tornar um vídeo muito longo, né, e não ficar algo muito cansativo, eu vou fazer de uma forma mais breve. Tava cortando ali minha cara.
Sobre essa questão da luz e sombra, pessoal, nós vamos entrar nesse assunto aqui de uma maneira mais detalhada posteriormente, tá? Inicialmente aqui eu vou só esboçar o assunto, não é o objetivo dessa primeira abordagem considerar os detalhes a respeito disso. Mas uma coisa é certa, né? A gente aprende muito por observação, muito, muito mesmo. Então, se você for uma pessoa observadora e conseguir perceber, né, as pequenas nuances da linha, dos ângulos, né, as variações, tentar imitar isso aí, eu lhe garanto que você já vai conseguir fazer uma boa projeção da luz e sombra, né? Fazer uma projeção aí razoável. Que nem a minha aqui também, tá? Não tá das melhores, né? Mas dá pro gasto. Pois bem, então o que acontece? A mesma coisa eu vou aplicar nesse nosso objeto em cima. Se você chegou até aqui nesse vídeo, se esse assunto, né, lhe interessou, olha, eu gostaria de pedir a você, né, encarecidamente, você poder compartilhar essa informação aqui com outros, né, outros colegas artistas que têm o interesse de aprender sobre esse assunto, né, e sei lá, né? Dá aí também uma ideia, né? Uma sugestão do que você gostaria que nós projetássemos em perspectiva, né? Eu pretendo fazer mais vídeos relacionados a esse assunto para ajudar os alunos, né, a ter uma visão mais clara sobre isso. Uma coisa que estava inclusive estudando recentemente com uma turma é fazer mão. Veja, se você não tem a compreensão essa compreensão básica dessas formas geométricas, né, como projetar elas em diferentes ângulos, fazer a mão se torna um desafio ainda maior, porque a nossa mão, ela não é vista só de frente, né, ou só de perfil, né? Ela tem variações de ângulos, né? Então é como se fosse um paralelepípedo que nós estamos rotacionando. Se você conseguir fazer essa rotação usando a perspectiva, então fica muito mais fácil a projeção de uma mão, né? Você conseguir visualizar essas projeções e executar elas. Deixa eu levantar um pouquinho aqui a prancheta para facilitar para minha coluna. Pois bem, dava para melhorar, colocar mais detalhes, mas como é uma abordagem inicial, eu acho que aqui já fica legal nesse primeiro estudo. Então, agora nós vamos considerar um pouquinho uma outra faceta, né, dessa questão das medidas, das distâncias com o uso da perspectiva. Beleza, então como eu estou usando aqui uma folha A3, o que a gente acabou de fazer, eu deixei aqui de ladinho. E agora eu vou explicar um outro conceito que é muito importante na hora de fazermos projeções, né? Como eu tinha dito no começo do vídeo, aqui não é o foco a gente fazer uma análise, sabe, de medidas super exatas, né, no uso da perspectiva. Então a gente vai esboçar um pouquinho a respeito desse assunto. E vale muito a pena você dar uma atenção especial nisso, porque vai te ajudar a ter uma compreensão na projeção dos espaços em perspectiva, né? Visto que os objetos, mesmo que eles forem do mesmo tamanho, né? Objetos iguais, como por exemplo essas duas canetinhas aqui, ó, ambas têm o mesmo tamanho, né? Mas olha só o que acontece quando eu coloco uma mais próxima da câmera, né? Ela se torna maior, ao passo que a que ficou lá atrás se torna menor, né? Então, mais próximo do nosso campo de visão,
maior é o objeto. Quanto mais distante do nosso campo de visão, menor é o objeto. Então é bom a gente também ter um pouco dessa compreensão das distâncias e conseguir fazer elas de uma forma um pouco mais exata. Lembrando que aqui não é o foco ser extremamente técnico nesse aspecto, tá? Esse assunto aqui, eu fiquei muito feliz de ter descoberto ele, o professor Scott Robertson. Vou deixar o link na descrição, viu? Infelizmente não é em português, mas vale a pena se ativar a legenda lá, você aprende muita coisa mesmo, o cara é fera, viu? Então o que acontece? Eu vou fazer aqui essa projeção de um retângulo. Então deixa eu reforçar um pouquinho a linha aqui. E eu vou pegar minha régua, só para a gente fazer uma medida aqui, ó. Vamos colocar aqui esse retângulo com a medida de 3 centímetros. A medida, pessoal, pode ser qualquer uma, tá bom? Pode ser qualquer medida que você quiser. Aqui eu recorri a uma medida exata porque eu quero mostrar uma coisa com o uso desse método, para que nós possamos fazer as projeções, né? As distâncias em perspectiva. Beleza. Se eu tenho um retângulo e eu quero achar o centro desse retângulo, obviamente que eu posso pegar a régua, medir. Se deu 3, então a metade é 1,5, né? Vamos supor que deu, sei lá, 4 aqui, a metade seria 2. Então, o que acontece, ó? Uma outra forma de nós descobrirmos um centro de um retângulo, de um quadrado, é traçando diagonais, ligando aqui os cantinhos, ó. Opa, minha régua escapuliu aqui, mas beleza. Acho que vai dar para vai dar para continuar a lição, né? Então, eu vou apoiar aqui o meu esquadro novamente, só para a gente fazer essa projeção da linha do centro, que vai ser muito útil para essa explicação. Beleza, então eu tenho aqui um retângulo, certo? Como é que eu faço para pegar a medida desse retângulo e projetar ele aqui do lado, né? Aí você vai me dizer, olha, você pega uma régua, se deu 3 centímetros, então aqui dá 6. E é verdade, né? Essa é uma maneira muito eficiente de nós colocarmos medidas. Mas isso só vale quando os objetos estão de frente para o nosso campo de visão. Se o objeto está em perspectiva, eu não posso simplesmente pegar a medida inicial e repetir do lado, né? À medida que o objeto vai se tornando mais longe, né, do nosso campo de visão, ele vai diminuindo. Então, como é que eu faço para achar essa projeção? E foi aí que o Scott Robertson lançou lá no livro dele, né? E tem alguns vídeos no YouTube ele explicando esse assunto, que é muito massa, cara. Você pega o cantinho aqui do lado esquerdo, né? E liga com esse centro bem aqui, ó. Vou colocar aqui com uma corzinha diferente. Então veja, né? No momento em que nós traçamos a linha no cantinho superior esquerdo e ligamos com o centro, né, aqui do lado direito, olha só que curioso, né? 3 centímetros é a medida do nosso retângulo, né? Então veja, ó. 3, e olha só onde é que bateu a linha, ó. 6, né? 3 mais 3, 6, né? Então o que acontece? Usar esse método, né, de pegar o cantinho mais o centro e estender essa diagonal, a gente consegue ter a projeção dos retângulos de forma igual, né, às medidas, às distâncias entre eles. E aí eu pego novamente aqui em cima, ligo aqui e mais uma vez vou achar a próxima medida, né? Nesse caso seriam 9 centímetros, né? Então vamos lá. Obviamente que se você fizer isso aqui um pouco fora de esquadro, né? Se a linha ficar, essa linha do centro, ó, ela ficar um pouco torta, né? Para cá ou para cá, é óbvio que vai dar errado, né? Então é muito importante você respeitar o esquadro, né? Tem que ficar ângulos de 90 graus, tá bom? Muito importante isso aí. Então veja, né? 1, 2, 3 retângulos.
cada um deles com a mesma distância, né, de um para outro. Como eu falei no começo, né, dava para pegar uma régua e fazer essa medida, com certeza, ó, 3, 6 e 9, né? Mas eu não posso utilizar esse método em perspectiva, né? Então a gente tem que recorrer a essa forma aqui. Então, novamente eu vou mudar um pouquinho aqui a posição da câmera para a gente ver uma aplicação disso em perspectiva. Legal, pessoal. Então eu tenho aqui novamente, né, uma linha do horizonte e eu vou estabelecer aqui os meus pontos de fuga, tá bom? Então esse aqui vai ser o ponto de fuga 1 e bem aqui o ponto de fuga 2. Então a gente vai fazer a projeção novamente do nosso objeto aqui. Ele será também um paralelepípedo, tá bom? Mas inicialmente nós vamos ter que projetar um retângulo, né, no chão. E outra coisa, nessa primeira projeção aqui, vai ser necessário nós visualizarmos não só a parte da frente, né, as duas faces da frente, mas nós vamos ter de visualizar a parte de trás. Lembra do começo da aula, onde eu falei que a perspectiva ela permite você projetar os objetos como se fossem de vidro, né, transparentes? Então é basicamente isso que nós vamos fazer. A construção de um sólido não vai ser transparente, mas inicialmente é necessário nós construirmos ele transparente, tá bom? Então vou pegar aqui um ponto inicial, pode ser em qualquer parte aqui, né? Eu quero fazer aqui. Poderia ser mais em cima, poderia ser mais embaixo, mas eu vou usar essa altura e essa distância na direita e esquerda em relação aos pontos de fuga. Beleza, então vou estabelecer aqui o que seria a largura, né, e o comprimento do meu objeto. Vou pegar aqui, levar para o ponto de fuga 2, pegar aqui, que vai ser o meu comprimento, né, e levar para o ponto de fuga 1. Certo? Então o que acontece, ó? Daqui a pouco nós vamos levantar as linhas, né, o que seria as paredes, né, dessa forma, desse retângulo, e aí ele vai se tornar tridimensional. Por enquanto ele é um plano ainda, né? Então o que acontece? Eu vou achar aqui, ó, o centro desse retângulo utilizando aquele método que nós acabamos de utilizar aqui em cima, né? Então nós vamos traçar as diagonais, ligando os cantinhos, e aí nós achamos o centro, ó. No momento que a gente acha o centro, nós temos de levar isso aqui para o ponto de fuga. Como eu quero fazer a projeção dos retângulos seguintes para esse lado esquerdo, então eu vou levar para cá. Mas se fosse para o lado direito, né, obviamente, eu iria fazer a ligação para o ponto de fuga 2. Beleza, ó. Então ponto de fuga 1 ficou um pouquinho fora, né, mas beleza, vai dar para o gasto aí. Então o que acontece, ó? Peguei aqui, né, e vou fazer aquela projeção que nós fizemos ainda há pouco, né, lá em cima. Então vou pegar esse cantinho aqui, ligar com esse centro aqui na lateral até chegarmos nessa linha aqui, ó, tá bom? Então eu vou mudar a cor aqui para ficar um pouquinho mais evidente. Opa, aqui, isso. Então veja, ó, a distância daqui para cá, essa distância, ela é a mesmíssima distância daqui para cá. Só que aí você vai me dizer assim, olha, mas aqui tá menor e aqui é maior, né? Esse lado aqui, ó, ele é maior e esse daqui é menor. Mas veja, pessoal, o objeto ele não está de frente para o nosso campo de visão, ele está em perspectiva. Se ele está em perspectiva, à medida que ele vai se distanciando, objetos iguais, né, com o mesmo tamanho, à medida que eles vão se distanciando, eles se tornam menor para o nosso campo de visão. Lembra, ó, desse exemplo aqui, né? Então, ó, quanto mais próximo do campo de visão, maior o objeto, né? E quanto mais distante do campo de visão, menor o objeto. Ok, então vou pegar essa parte aqui, levar para o ponto de fuga 2, e agora eu fiz aqui um segundo retângulo, né?
Mas nesse caso, eu quero fazer dois objetos, só que eles não vão estar colados um no outro. Eles vão ter a mesma distância e eles vão ter o mesmo tamanho, mas eu vou colocar separado os dois, né? E essa distância vai ser exatamente o tamanho deles, né? A largura deles. Então eu vou fazer a mesma projeção que eu fiz ainda há pouco, ó. Vou pegar aqui o cantinho aqui em cima, ligar com esse outro cantinho aqui no meio até chegar aqui, ó. E novamente, né, ficou ainda menor, né? E está correto, viu? Esses tamanhos aqui, ó, esses três, eles são iguais, só que eles estão em perspectiva. Então, se está em perspectiva, estes se tornam menor. Eu sei que você já deve ter entendido isso aí, mas eu estou fazendo questão de repetir, dar uma ênfase, porque alguns têm um pouco mais de dificuldade de compreender isso, né? Foi o meu caso mesmo. Demorei um pouco para pegar esse raciocínio aqui. Então um pouquinho de repetição não vai doer nada, né? Então vamos lá. Vou fazer agora as paredes do meu objeto. Pego aqui e aqui. Eu vou pegar essa altura e levar para o ponto de fuga, porque eu quero deixar as duas, né? As duas alturas em harmonia, ó. Então eu tenho que pegar aqui, levar para o ponto de fuga, ó. Aí sim eu acho o local exato em que essa altura deve ficar, ó. No caso aqui, vou pegar aqui, né, a junção dessa linha com essa, o cantinho, ó, e levar para o ponto de fuga 2. Opa, ficou um pouco falho aqui. Pegar o cantinho aqui embaixo e levar aqui, ó. Daqui, ponto de fuga 1. E daqui, ponto de fuga 2. Então, eu acabei de fazer a projeção de um outro paralelepípedo, né? Esse outro paralelepípedo que está do lado, eu poderia fazer ele na mesma altura que esse paralelepípedo que eu acabei de construir aqui, né? Eu posso fazer esse aqui, que vai ficar atrás, na mesma altura que esse. É simples, é só estender essa linha até chegar lá no ponto de fuga. Mas aqui eu não quero mais fazer os dois no mesma altura, né? Vamos mudar um pouquinho aí. Ele aparentemente já é mais fino, né? Aparentemente, né? Ele já é mais fino. Mas quando... na verdade eu vou dar uma ênfase, né? a essa parte mais fina, porque eu vou deixar ele mais alto, ó. Não vou usar a mesma altura que está aqui. Vou fazer essa projeção mais alta, ó. E a parte de trás, como é que eu faço? É simples, ó. Tá vendo esse cantinho bem aqui, ó? Né? Esse cantinho aqui é o equivalente a esse aqui, ó. É a mesma, né? Ó, consegue ver a continuação? Então eu vou pegar aqui e estabelecer a altura, né? Poderia ser diferente? Sim, poderia sim ser diferente, tá? Mas eu quero que a única coisa que tenha diferente entre esses objetos é a altura, tá? No caso, a largura e o comprimento deles vai ser a mesma, beleza? E agora um pouquinho de luz e sombra nessa projeção. Pronto, acho que ficou melhor para ver, né? E quando a gente acrescentar aqui a luz e sombra, nós vamos também destacar um pouco mais essas formas, né? Não vai ficar com tantas linhas assim em evidência. É muito importante quando você decide fazer a hachura, manter uma coerência, né? Na hora de fazer essas linhas, mantém sempre um padrãozinho bem harmônico. Afinal de contas, se você começa a puxar as linhas de uma forma muito aleatória, aí fica bagunçado, né? Não fica a estética não fica muito boa, tá? Então,
é bom você manter uma padronização na hora de fazer essas linhas, né? A forma como você cruza elas é muito importante para a compreensão da forma, né? A gente tem que seguir uma harmonia, uma certa lógica na hora de fazer essas linhas aqui, ó. Certo? Beleza, então eu fiz a projeção do que está aqui atrás, agora a projeção desse que está aqui na frente, né? Como você pode perceber, a luz, ela está incidindo mais em cima, né? Então é como se ela tivesse nesse sentido aqui, mais ou menos, né? Mais ou menos nessa direção aí. E eu vou respeitar essa mesma lógica para fazer o outro. Poderia ser diferente, poderia ser o contrário, com certeza. Mas aqui não vamos viajar muito aí nas infinitas possibilidades. O legal do uso da perspectiva também é que a gente consegue até mesmo fazer projeção da luz e sombra utilizando a perspectiva. Vai ser um assunto aí para uma próxima conversa. Por enquanto, vamos ficar nessas projeções mais modestas, né? Mais simples aqui. Obviamente que eu tô levando em consideração uma lógica, né? Como eu falei, a direção da luz, eu tô respeitando isso aí na hora de fazer essas linhas aqui, ó. É isso aí. Não ficou um espetáculo de luz e sombra, mas tudo bem, pessoal. Aqui é um exercício, né? E a finalidade é mais didática, né? Não temos aqui a finalidade de fazer uma obra de arte, tá bom? Então, vamos nos conter a isso aqui. Mas eu espero que você possa ter entendido essa aplicação, né? A distância que existe daqui para cá, ó, é a mesma distância daqui para cá. Tá mais fino, com certeza, mas é uma ilusão na ótica, tá? No final das contas, eles têm a mesma distância e eles têm a mesma largura, ó. A distância de um para outro é a própria largura deles, certo? Assim como a profundidade aqui, ó, né? Daqui para cá é a mesma que daqui. Opa, pronto, é a mesma que daqui para cá, ó, certo? A gente utilizou essa linha aqui, ó, esse cantinho que está indo lá para o ponto de fuga 1, tá? Então, como se trata de um vídeo, você sabe, né? Você pode pausar, voltar quantas vezes você quiser, até que essa informação possa ficar mais clara na sua mente. Mas não esqueça de ver esse exemplo que está aqui em cima, né? Que é a aplicação disso aqui nessa superfície aqui, ó, tá? Que seria o piso, tá bom? Existe mais uma projeção que a gente deve levar em consideração também. Vamos mudar aqui a pose da câmera para a gente poder explicar isso aí. Beleza, pessoal. Para esse nosso próximo ponto aqui, a gente vai começar aqui com um quadradinho, né? Eu ainda estou na mesma folha. Eu fiz aqui um quadradinho com 4 por 4 centímetros para explicar agora um próximo conceito relacionado com o uso da perspectiva. Basicamente o que a gente fez aqui se aplica para... É basicamente quadrado e retângulo, né? Cubos e elipses seguem o mesmo princípio de tudo que foi falado até aqui. Perdão, cubo e elipse não, desculpa. Cubo, paralelepípedo, quadrados e retângulos, né? Se eu tiver falado aí, o editor vai corrigir. Então, vamos agora falar sobre esse conceito aqui, né? Visto que a gente tem um quadrado, como eu expliquei anteriormente, se a gente quer achar o centro deste, né? A gente usa duas diagonais ligando aqui os cantinhos, ó. Certo? Então, a forma geométrica básica, né, que mais facilita a você construir
um círculo é um quadrado, né? Então, se nós pegarmos aqui, ó, as paredes desse quadradinho, bem no meio, né? Nós vamos ter o ponto em que o círculo, o ponto máximo, né, da curva do círculo. Ó. Então, eu vou fazer aqui a minha linha sem o uso do esquadro, vai no olho mesmo. Eu espero que eu não erre. Ficou um pouquinho fora, né? Tudo bem. Então, o que acontece? Ó? Nós tendo aqui esse meio, né, aqui das laterais, das paredes, né? Nós conseguimos fazer com mais facilidade a projeção de um círculo, que seria ali um círculo perfeito, né? Você vai me dizer assim, olha, mas não é mais fácil eu usar um compasso para fazer isso? Com certeza. Fazer um compasso com o uso de um compasso, além de rápido, é mais fácil, né? Mas existe um motivo de por que nós estamos projetando assim. Daqui a pouco eu vou explicar esse conceito para você, mas antes de partir para esse conceito, é importante ter essa ideia bem clara na mente, tá bom? As laterais o meio, né, dessas paredes aqui, ó, é o ponto onde o círculo encosta, tá bom? Então agora nós vamos fazer uma projeção em perspectiva, né, de um objeto e fazer a aplicação disso aqui. Então vamos lá. Aqui eu já tenho a minha linha do horizonte, marcadinho aqui meus pontos de fuga, e eu vou estabelecer a altura do meu objeto. Meu esquadro aqui, como eu estou apoiando ele lá na base, então eu vou utilizar esse limite aqui do tamanho do meu esquadro, tá bom? Mas você pode ficar livre aí para decidir se você quer fazer maior, só tome cuidado para não exagerar, para não ter aquelas distorções que explicamos no começo da aula, tá? E aqui eu vou fazer rapidamente uma projeção semelhante àquele frasco, né, que bem na introdução eu apresentei para vocês. Então vai ser uma projeção bem semelhante aqui. Para que nós possamos fazer a aplicação dessa informação que nós acabamos de ver sobre o uso de um círculo, né? Não está exatamente perfeito, mas ficou ali semelhante à medida dos dois lados, né? Beleza, então o que acontece? Ó? Eu quero fazer a projeção agora de um círculo aqui dentro. Para nós fazermos isso, nós vamos precisar da aplicação dessa informação aqui. Ó. É necessário nós acharmos primeiro as diagonais, né? O centro, né? Utilizando as diagonais. Então eu vou fazer aqui. E vou pegar isso aqui e levar o centro ali para o ponto de fuga 2, ó, do lado direito, né? Infelizmente não ficou tão grande quanto eu gostaria, para que houvesse mais espaço aqui e explicar melhor esse conceito. Certo, eu dei uma ampliada aqui, acredito que vai ficar mais fácil de visualizar agora a projeção do círculo aqui dentro. Um círculo, pessoal, um círculo perfeito, veja, né? Sendo visto de frente, bem redondinho. Mas olha só o que acontece se eu mudo o ângulo desse círculo. Antes redondinho, agora se torna uma elipse, né? Então, é basicamente esse o conceito que nós vamos aplicar aqui. Como o objeto está em perspectiva, ele não está de frente para o nosso campo de visão, mas sim um pouco virado, então nós temos que fazer a projeção de uma elipse aqui, né? É claro que no final das contas seria um círculo, né? Mas como está em perspectiva, um círculo se torna uma elipse.
Então eu vou marcar aqui. Dessa vez eu vou utilizar o preto aqui para ver se fica bem evidente. Vamos ver se vai dar para entender bem esse conceito aí. Então nós temos aqui, ó, aquele meio nas laterais que havíamos explicado anteriormente, né? Onde o círculo toca, ó. Então vamos lá para a projeção. Certo? Então a gente fez a projeção aqui de uma elipse, né? E o que acontece? As laterais dessa elipse, eu vou pegar ela para que nós possamos construir aqui já que eu falei que era semelhante ao que eu mostrei no início da aula, né? Então, que seria a tampa, né? E fechei aqui embaixo, imitando essa linha aqui em cima. Na verdade, não é exatamente igual, tá? Conforme o objeto vai descendo, a elipse ela vai sendo vista num ângulo diferente, né? Então é como se fosse basicamente isso aqui. No topo, nós temos essa visão, mas à medida que essa forma ela vai descendo, então esse círculo ele começa a ser visto assim, ó. Então esse ponto de vista aqui vai ser basicamente o que a gente vai ter no piso, ao passo que no topo nós temos essa vista com um ângulo bem mais fechado, né? Eu espero que esteja dando para entender bem aí, ter essa abstração a respeito desse assunto, né? Fazer as laterais aqui para dar aquela ideia do pescoço, né? Do objeto. Eu tô indo aqui de memória, tá? Não tô vendo aqui o objeto, então eu espero estar pelo menos no caminho certo, né? Beleza. A tampa, as laterais da tampa, ela não é a mesma largura que o corpo. Então eu vou fazer o corpo aqui um pouquinho maior, né? Deixar um pouquinho mais gordinho. E aí, para me ter uma medida mais exata dos dois lados, eu vou utilizar a perspectiva novamente, ó. Peguei aqui essa lateral, vou levar aqui para o ponto de fuga. Né? No início, pessoal, essas projeções com os de pontos de fuga pode parecer desnecessário, né? Onde você poderia simplesmente terminar a construção sem o uso deles, com certeza, né? Mas é bom a gente se apegar um pouco a essa parte mais técnica, né? Para que a gente possa ter uma visão mais próxima da realidade, né? Fazer essas projeções mentalmente mais próximas da realidade. E com o tempo, quando você tiver fera, você vai conseguir fazer sem a necessidade de estar levando as coisas lá para o ponto de fuga, né? Beleza. Então, um pouquinho maior, né? Fora da borda também, aqui do lado esquerdo, ó. Então, eu procurei deixar aqui uma distância um pouco equivalente, né? Dos dois lados. E projeção aqui. Agora eu vou fazer a ligação para fazermos aqui as laterais, né? Um pouco torto ali. Esse lado esquerdo aqui eu fiz ele um pouco mais para fora do que deveria, né? Vai ficar um pouquinho torto desse lado aqui. Mas não vamos esquentar a cabeça, é só um exercício. A gente não precisa ficar naquela neura de fazer tudo perfeitinho.
Eu acho que ele tinha uma peça aqui no pescoço, um anel, né? Mais ou menos assim, ó. E aqui o que seria o rótulo. Veja, para cada curva dessa projetada no corpo desse frasco, existe uma elipse, né? Só que aqui eu vou fazer de uma maneira bem mais rápida, né? Numa outra oportunidade aí nós vamos fazer uma projeção bem detalhada a respeito dessas elipses dentro dessa forma, né? Esse paralelepípedo. Acho que a tampa, não tenho certeza, mas eu tenho para mim que tem algumas ranhuras para gerar atrito. Eu não tenho certeza se é de rosquear ou se é daquelas de puxar, não lembro, mas tô indo aqui na intuição. Como a gente não fez uma projeção bem exata, né, com o uso de todas as elipses no ponto de fuga, sempre acontece distorções, né? Como, por exemplo, o fato de eu não ter feito a projeção exata dos dois lados, então aqui ficou um pouquinho fora, né? Então, por isso que é muito importante a gente fazer essas projeções sempre utilizando os pontos de fuga. Mas aqui, como é basicamente uma introdução do assunto e não um exercício mais aprofundado, né? Então, tá valendo, né? Vai dar para o gasto esse primeiro exemplo aqui. Mas posteriormente a gente vai fazer um exercício bem mais profundo, fazendo a aplicação de todas as elipses com o uso da perspectiva, né? Agora, por outro lado, é sempre bom a gente também usar um pouco da intuição, né? Eu sempre costumo dizer para os alunos que é importante ter o equilíbrio entre a parte técnica e a parte lúdica, né? Se você for todo o tempo lúdico, dificilmente você vai conseguir fazer projeções bem próximas da realidade. Agora, por outro lado, se você for uma pessoa muito técnica, ser técnico demais acaba fazendo a pessoa perder o senso de improvisar, né? Poder ter uma sacada rápida ali para poder contornar uma determinada situação. Como, por exemplo, aqui, né? Foi um erro ali no uso da perspectiva, mas tudo bem. Então, eu vou fazer aqui a pequena assinatura, né? E aí, na próxima aula, a gente conversa um pouco mais a respeito desse aí e de outros assuntos. Eu espero que você tenha gostado. Se você ficou até o final, né? Por favor, compartilhe o vídeo aí com alguém que você sabe que preza por essas informações, esse lado mais técnico do desenho, né?
Não esqueça também de deixar um comentário do que você achou das explicações e deixar o like, né? Então, muito obrigado pela atenção de vocês e aí numa próxima a gente conversa mais, viu? Obrigado pela atenção, pessoal. Valeu!